Olá, meu nome é Aline Canissais e sejam bem-vindos ao workshop do Vibria Max, o nosso equipamento de plataforma de alta performance em terapias simultâneas e cavitação de baixa frequência. Bom, eu gostaria de me apresentar antes. Eu sou fisioterapeuta, pós-graduada em fisioterapia dermatofuncional, tenho um aprimoramento em fisioterapia dermatofuncional corporal, sou professora de cursos de pós-graduações em todo o Brasil, na disciplina de eletrotermofoto-sonoterapia, e também fazemos um trabalho não só no Brasil, mas na América Latina, levando a estética nacional para fora do Brasil. Na HTM, eu coordeno o Departamento de Treinamento e Aperfeiçoamento Técnico-Científico e eu estou aqui para apresentar a vocês um equipamento muito significativo para os nossos atendimentos faciais e corporais. Bom, antes de qualquer coisa, é muito importante que saibamos que todos os procedimentos estéticos devem ser observados para um paciente que apresenta disfunções associadas. Quando nós falamos em atendimentos estéticos corporais, geralmente apresentamos flacidez de pele, flacidez muscular, celulite, gordura localizada. E o paciente ele se apresenta com a combinação de todas essas alterações, o que acaba compondo o que nós chamamos de síndrome da desarmonia corporal. Então, é muito importante que o nosso programa de tratamento seja realizado a partir da anamnese desse paciente e observando-se, então, quais as alterações que compõem essa alteração de modo mais significativo. Um bom programa de tratamento realmente traz procedimentos e recursos que tratam esse paciente como um todo. Sempre, nos atendimentos estéticos corporais e faciais, nós devemos associar tecnologias, recursos físicos, recursos dermocosméticos e terapias manuais, de maneira a que, em conjunto, possamos realmente tratar o paciente e o organismo como um todo. Um dos recursos mais aplicados para o tratamento das disfunções que nós acabamos de conversar é o ultrassom plano de alta frequência. Quando nós falamos para o atendimento corporal, ele é um dos principais recursos, principais tecnologias que tratamos, inclusive, como sendo de base para os nossos atendimentos. E vale lembrar, claro, como essa energia interage com o tecido. Antes, conhecer os parâmetros é algo fundamental para que os nossos atendimentos realmente sejam de maneira adequada e segura para os nossos pacientes. Primeiro, nós devemos selecionar qual a frequência de trabalho. No atendimento corporal, se tratando de ultrassom plano, a energia ela caminha, ela é entregue para o tecido nesse sentido. A frequência deve ser determinada de acordo com a profundidade do estímulo. Então, as frequências mais conhecidas são 1 MHz e 3 MHz. E essa frequência está diretamente, então, relacionada à profundidade desse estímulo, onde eu quero concentrar essa energia. Vale lembrar que, há pouco tempo, nós utilizávamos somente ultrassom de 3 MHz para os atendimentos estéticos, e o ultrassom de 1 MHz acabava ficando muito para a reabilitação. Hoje, nós trouxemos e utilizamos muito o ultrassom de 1 MHz em nossos atendimentos estéticos corporais, tendo em vista que os nossos pacientes apresentam camada adiposa mais espessa e, por isso, nós podemos trabalhar de uma maneira bastante segura com o ultrassom de 1 MHz. 3 MHz, uma profundidade média de 2,5 centímetros, e de 1 MHz em torno de 4 a 5 centímetros de profundidade. Então, isso é muito importante para que possamos adequar o nosso tratamento. Um outro parâmetro que muita gente, muito profissional, acaba confundindo e muitas vezes não observando, o que influencia diretamente os seus resultados clínicos, é o modo de operação do ultrassom, que é contínuo ou pulsado. Contínuo, o tempo inteiro, durante todo o tempo de tratamento, nós temos a emissão dessa energia. E os efeitos térmicos, então, são bastante favorecidos. Já no modo pulsado, em determinados momentos, onde nós queremos uma diminuição desse efeito térmico, nós trabalhamos como que um sistema de ligar e desligar o equipamento, e isso acontece de maneira automática no produto.
e nós selecionamos, então, esse percentual, quanto tempo vai ficar ligado e desligado. Então, nós temos a emissão de energia, interrupção, emissão de energia, interrupção. Tudo isso se refere à forma com que essa energia será entregue ao tecido. Então, algo fundamental para nós entregarmos de maneira segura e efetiva e obtermos os resultados que nós queremos, resultados satisfatórios. Bom, o efeito do ultrassom, ele se resume em efeito mecânico, térmico e químico. O efeito mecânico ele se dá pela formação de microbolhas gasosas, quando essa energia mecânica em alta frequência acaba sendo transmitida ao tecido. Então, quando essa energia em alta frequência, 3 MHz, significa 3 milhões de pulsos por segundo, interage com o tecido e existe a formação dessas microbolhas, o que nós chamamos de ultrassom, de cavitação estável. Então, todo e qualquer ultrassom gera cavitação. No ultrassom plano, de alta frequência, nós temos cavitação estável. E esse movimento das microbolhas é responsável por uma série de efeitos de interação com o tecido, por exemplo, aumento da permeabilidade de membrana, massageamento da membrana celular e tudo mais. Além disso, nós conseguimos, por uma mecanotransdução do sinal, também estimular aí o fibroblasto, que é uma célula importantíssima quando a gente pensa em flacidez de pele. Com esse atrito que nós geramos, o efeito térmico é favorecido, em maior, por exemplo, uma hipertermia ou uma menor escala, um aumento gradual dessa temperatura. Então, esse efeito térmico aumenta o fluxo sanguíneo local, hiperoxigena o tecido, favorece a chegada de nutrientes e aumenta, consequentemente, também a capacidade de regeneração desses tecidos. Então, um efeito muito importante, muito significativo quando a gente fala em ultrassom. Outra capacidade que o ultrassom tem, isso é muito importante quando nós tratamos celulite, é a capacidade de solubilizar a substância fundamental amorfa, ou seja, aquela substância que fica entre as células, o que vai acabar favorecendo uma melhora também, uma fluidificação. Então, o ultrassom ele tem esse efeito tixotrópico, que é maleabilizar, solubilizar essa substância que, por exemplo, num quadro de celulite, se encontra em estado de gel. Por isso é chamado de fibroedema geloide, justamente pelo processo onde essa substância se encontra mais em estado gel. E o ultrassom tem a capacidade de fluidificar, contribuindo para a homeostase, para o equilíbrio desse organismo. Mais do que isso, o ultrassom, sim, como todos nós sabemos, também trabalha a gordura. Então, lembrando do que nós falamos lá no início, que o ultrassom ele consegue atuar, né? A gente precisa pensar em tratamentos que atuem em todas as síndromes, todas as alterações que compõem a síndrome da desarmonia corporal. O ultrassom contribui e muito para o tratamento da gordura, porque ele consegue estimular a cascata lipolítica, ou seja, o adipócito cheio de lipídio, ele acaba passando por um processo de ativação do sistema nervoso autônomo simpático, desencadeia a liberação de catecolaminas que vão atuar diretamente lá no adipócito, a nossa célula de gordura, e ativar enzimas, como, por exemplo, a lipase hormônio sensível, que vai contribuir para a diminuição, para o esvaziamento da célula de gordura, porque vai quebrar o triglicerídeo, que é a grande gota lipídica, e diminuir, né, em moléculas menores, ácido graxo glicerol, que vai sair e cair na corrente sanguínea, onde o nosso paciente, então, precisará fazer gasto energético. O ultrassom também contribui demais para a síntese e remodelamento corporal em processos onde aquele tecido se encontra lesionado e com dificuldade de reparo. Então, ele interfere no processo de inflamatório, então controlando a inflamação, ele é pró-inflamatório. Na fase proliferativa, nós conseguimos também recrutar ainda mais fibroblastos, então se existe uma dificuldade de cicatrização, o ultrassom consegue interferir, e na fase de remodelamento ele consegue reorganizar essas fibras que foram ali depositadas. Então, para a gente ver realmente em quantas frentes o ultrassom consegue trabalhar. Ainda,
para finalizar a questão do ultrassom, ele tem a capacidade de auxiliar na permeação de ativos, algo que é muito significativo quando eu associo produtos ativos, né, que têm indicação para o quadro do meu paciente, e o ultrassom consegue favorecer a entrada desses ativos para o interior do tecido. Então, aqui a gente consegue observar a técnica de aplicação do ultrassom. Aqui nós temos o aplicador do VibriaMax, que justamente mostra que é um ultrassom de alta potência, então ele consegue entregar de uma maneira muito rápida e efetiva a energia ultrassônica que a gente programou no equipamento em grandes áreas. Então, é um ultrassom de alta potência para ser aplicado em grandes áreas corporais. Falando agora ainda do ultrassom, mas direcionando todo esse conhecimento para o atendimento facial, sim, o ultrassom, eu também posso atuar no facial, mas não é qualquer ultrassom. Precisa uma especificidade de parâmetros para que esse equipamento realmente consiga exercer o seu efeito na pele. Então, quando nós pensamos em utilizar o ultrassom plano na face, é de modo a concentrar essa energia na derme e ali, principalmente, exercer os seus efeitos. Qualquer ultrassom, como eu falei, de maneira nenhuma. Aqui nós temos uma frequência específica para esse fim, que é o ultrassom de 5 MHz. Quanto maior a frequência, mais superficial. Então, o ultrassom de 5 MHz nós utilizamos, então, para o atendimento facial. E é possível, em alguns quadros também, no atendimento corporal, para tratar a pele. E aqui nós vemos um resultado muito interessante de apenas uma sessão. Esse artigo está publicado. E ele mostra, após a aplicação do ultrassom de 5 MHz, uma melhora dessas linhas finas, a melhora das discromias, alteração também do pigmento local, a redução dos poros, dos ósseos, e também a modulação das metaloproteinases, a ativação de proteínas de choque térmico. Então, sim, o ultrassom de 5 MHz pode e deve ser utilizado no rejuvenescimento cutâneo. Como que é, afinal de contas, esse tratamento? Qual que é o mecanismo? Esse micromassageamento em alta frequência, estou falando em 5 milhões de pulsos por segundo, entra em contato com o tecido, gera todo atrito, cavitação estável e, junto com isso, calor. É uma hipertermia. E, com isso, nós temos, então, um superaquecimento do tecido que ativa, então, as proteínas de choque térmico e fazem a termocontração do colágeno. Então, nós temos recrutamento do fibroblasto pelo estímulo mecânico e também geramos uma termolesão por conta do ultrassom, o que acaba contraindo as fibras que ali estão disponíveis. Com isso, nós temos favorecimento da realização de um novo colágeno, produção de um novo colágeno. Com isso, o paciente se beneficia no rejuvenescimento cutâneo, flacidez de pele, melhora da qualidade e da firmeza da pele. Além disso, a gente pode tratar pré- e pós-operatórios, associar com outros recursos, como, por exemplo, o microagulhamento, tratar sequelas de acne, não só face, pescoço, colo, dorso de mãos, pós-operatórios, tratar equimose, enfim, todos os benefícios decorrentes dessa aplicação. E a aplicação é muito simples, como nós vimos no corporal. Gel de contato e passamos, então, movimentos lentos e circulares por todo o tecido. O ultrassom de 5 MHz, somente a HTM produz no Brasil, então, nós temos esse tipo de aplicador que realmente se adequa à anatomia facial. Outra coisa que nós podemos também acrescentar e agregar nos nossos atendimentos, agora ainda no corporal, e nós temos no VibriaMax, é justamente a cavitação de baixa frequência. Então, também trabalhar de maneira plana, porém agora numa frequência muito baixa. Quanto mais baixa a frequência, mais profundo. Então, esse ultrassom ele é diretamente utilizado para tratamento de gordura localizada. 40 kHz é o que a gente está vendo aqui, frequências bem baixas, e essa frequência é justamente a de ressonância da célula de gordura. O nosso adipócito ele é extremamente sensível a essa frequência, por isso que nós chamamos de frequência de ressonância. E por ele ser extremamente sensível, gera-se uma cavitação instável, e essa cavitação instável faz com que exista uma rotura dessa célula de gordura, contribuindo aí para a liberação de adipocinas, que vão, então, consequentemente, fazer uma fagocitose desses restos
celulares e o extravasamento desse lipídio, então, específico para o tratamento de gordura, né? E, claro, a literatura ela é bastante clara nesse sentido, que é um tipo de ultrassom direcionado para o atendimento de gordura localizada, né? Então, é algo que é muito diferente do ultrassom que nós falamos agora há pouco, de 1,3 mega para o corporal, 5 MHz para o facial, é a questão do zumbido. Nós escutamos o ultrassom funcionando porque essa frequência está muito próxima da audível pelo ser humano. Então, profissional e paciente ouvirão a entrega dessa energia, seja em modo contínuo ou pulsado, porque é uma frequência muito próxima da audível, né? Diferente aqui, então, para justamente mostrar essa diferença, nós temos aí, por exemplo, o aplicador Floating Head, né, que ele chega a uma profundidade bem controlada, de acordo com a frequência que a gente estabelece, 1 ou 3 mega. Já o ultrassom plano de 40K, ele realmente é bastante profundo. Justamente por isso, a gente acaba realizando o quê? Prega adiposa no momento da aplicação. Então, nós falamos aí um pouquinho do que o ultrassom, das suas diversas formas, frequências, pode contribuir para os nossos atendimentos estéticos, tanto corporais quanto no facial. Além disso, as correntes terapêuticas, elas devem ser agregadas nos nossos atendimentos. E elas são as mais diversas possíveis, né? Nós temos correntes para eletroestimulação, para estímulo de lipólise, para reparo tecidual, enfim. A eletroestimulação muscular é sempre muito bem-vinda nos nossos atendimentos estéticos, porque, como todos nós sabemos, quem dá forma ao corpo não é a gordura, é o músculo. Então, a musculatura ela precisa ser avaliada e observada em todos os nossos pacientes com alteração do contorno corporal. Então, o trabalho aqui é muito direcionado e ele precisa ser realizado de uma maneira realmente muito pontual com os nossos pacientes. O tempo inteiro, além do posicionamento correto desses eletrodos, a solicitação para que o paciente realize atividade associada. Então, posiciona os eletrodos e o paciente realiza junto o tratamento. Aí sim, nós contribuiremos e muito para a melhora dessa flacidez muscular. A literatura já é bastante clara no que se diz respeito a que a eletroestimulação consegue recrutar em torno de 40% a mais de fibras musculares do que tão somente a realização de atividade física. Por isso, vale muito a pena realizar esse tipo de tratamento. E aqui um exemplo do que nós podemos realizar em diversas áreas corporais: abdômen, tríceps, glúteos, coxas, enfim, conforme sempre a avaliação do nosso paciente. Várias são as correntes que podem ser usadas com esse intuito. No nosso equipamento, nós temos a corrente de 1000 Hz, que é a High Force ou a australiana, a corrente de 2500 Hz, que é a russa, a corrente de 4.000 Hz, que é a australiana, ou a Medium Force, e que nós podemos selecionar de acordo com a resposta do nosso paciente. Uma outra possibilidade é a realização da eletromassagem, ainda utilizando de correntes de média frequência, com o intuito de promover o relaxamento muscular e analgesia, como, por exemplo, num pós-operatório, a gente consegue contribuir e muito para a melhora do conforto do nosso paciente. Então, a gente costuma utilizar a corrente de 4.000 Hz ou a de 8.000 Hz para isso, né? Por meio da teoria das comportas, nós diminuímos o quadro álgico do paciente a partir da passagem dessa energia. Uma outra possibilidade de uso da corrente é para eletrodrenagem, onde nós utilizamos a corrente de modo a contrair sequencialmente, sempre de distal para proximal, como um bombeamento, e esse bombeamento vai gerar, consequentemente, uma melhora do retorno venoso e, consequentemente, uma melhora da circulação linfática, ok? Eletrolipólise é o uso da corrente para recrutamento, para tratamento da célula de gordura. Do mesmo jeito que a gente ativou a lipólise com ultrassom, eu consigo também utilizar a corrente com essa finalidade terapêutica. Então, a corrente também consegue estimular aí a cascata lipolítica, seja por meio de agulhas ou por meio de eletrodos de maneira transcutânea, de acordo sempre com o que o paciente também nos permite.
Ionizar ainda é prática da estética, né? Utilizar a corrente como uma forma de facilitar a permeação de um produto específico, que é o produto de polaridade definida, por meio do que nós chamamos de eletrorrepulsão. Se eu tenho um produto com a polaridade positiva, por exemplo, colocando o eletrodo positivo em cima, positivo com positivo, repele, e eu consigo promover a entrada desse ativo, favorecendo ainda mais a ação dele no interior das células. Pode ser feita de modo fixo, principalmente no atendimento corporal, e até mesmo no modo dinâmico, quando nós realizamos o procedimento de maneira no tratamento facial. E, para a gente finalizar as correntes, nós temos a MENS, tão falada e tão citada a MENS, né? Microcorrentes, que é uma corrente de característica subsensorial, diferente das correntes que a gente falou até agora. Ela fica um tempo na positiva, em torno de 2,5 segundos, depois ela inverte para o negativo. E ela vai fazendo isso, uma inversão dessa polaridade, porém a intensidade dela é bem baixa, uma característica subsensorial. O paciente não sente o estímulo, então é bastante confortável. E é uma corrente que consegue recrutar fatores que vão cicatrizar o tecido, aumenta a produção de ATP em até 500%, produção de proteínas em 40%, então é uma corrente que imita os sinais bioelétricos do nosso corpo, ela mimetiza os sinais bioelétricos. Por isso, nós conseguimos promover uma melhora da dor, reparo tecidual, tem efeito anti-inflamatório, bactericida, reduz edema, promove também relaxamento muscular e o recrutamento fibroblástico é um dos pontos fundamentais. Por isso, a gente pode usar para uma série de indicações: revitalização cutânea, rejuvenescimento, tratamento de estrias, flacidez de pele, tratamento de acne, pelo efeito bactericida, anti-inflamatório, efeito de descongestionamento desse tecido, pré e pós-operatório, tanto preparando o tecido quanto tratando nesse pós, tratamento de celulite, né, pela nutrição que ele gera nesse tecido, pós-peeling, inclusive o cansaço muscular. Nós podemos realizar de maneira dinâmica na face, com ponteira tipo martelinho, ou no corpo, com ponteiras tipo bastão, ou então aplicação fixa. Então, gente, aqui eu citei alguns dos recursos que nós temos disponíveis hoje no mercado estético e que se encontram juntos, todos num único equipamento, que é o VibriaMax. E eu posso realizar esses recursos de modo individual, só ultrassom ou só corrente, de modo combinado, onde pelo mesmo aplicador eu tenho emissão de energia mecânica ultrassônica e emissão da corrente elétrica, onde, nesse caso, quem é mandatório no tratamento é o ultrassom, a corrente vai entrar aí como uma terapia secundária. Então, por exemplo, o ultrassom tratando a gordura em região abdominal e a corrente excitomotora vindo contraindo a musculatura. Então, eu trabalho duas coisas ao mesmo tempo na mesma área. E uma outra possibilidade é o que é o grande diferencial do equipamento, é o modo duo, que são as terapias simultâneas. Então, as terapias simultâneas é onde eu posso utilizar de maneira totalmente individualizada, separada, os recursos em diversas áreas corporais ou face. Então, enquanto eu trabalho ultrassom na face, eu posso realizar eletroestimulação na coxa. Enquanto eu trabalho ultrassom corporal na região abdominal com uma corrente, eu posso usar outra corrente em uma outra área. Então, isso dá total liberdade para o profissional agregar muito no seu atendimento e em curto prazo de tempo, né? Então, aqui a gente tem, nesse equipamento, as 3 possibilidades, individual, combinado e simultâneo. Nós temos o aplicador Floating Head, que ele se adequa, é uma tecnologia patenteada pela HTM, então ele se adequa à área de tratamento. Nós temos toda a programação pré-estabelecida para o profissional, ou ele pode realizar o seu próprio tratamento, inclusive salvar o seu protocolo. Existe um parâmetro que nós temos no equipamento, que quando você seleciona a camada de posa que seu paciente tem, ele automaticamente ajusta todos os parâmetros, né? Assim também como o tempo de aplicação. O próprio equipamento faz todo esse trabalho. Nós temos o aplicador de cavitação de baixa frequência, com a era de 10 centímetros quadrados, o aplicador facial também, como nós já conversamos hoje, e nós temos o uso das correntes terapêuticas também aqui, né? Todas elas
pré-programadas, ou então você realiza a operação manual e pode salvar os seus próprios parâmetros. E o modo Do, como eu falei, aqui nós temos um exemplo de uma tela, onde ele mostra metade da tela realizando o procedimento numa área e a outra metade da tela numa outra área, de modo completamente independente. Assim como eu posso realizar tudo num paciente só, eu posso realizar também 2 procedimentos distintos em 2 pacientes ao mesmo tempo, de maneira totalmente individualizada. Os parâmetros pré-programados, o sistema Pro Performance que nós falamos, que o equipamento, com o menor número de cliques possível, ele vai trazer para você o melhor dos recursos, o melhor dos parâmetros. Além disso, nós temos o sistema Info, que qualquer dúvida, basta clicar nessa tela que ele te mostra técnica de aplicação, ajuste de parâmetros, é um manual prontinho ali no seu equipamento. E nós temos todo o cuidado em relação ao plug, um design totalmente exclusivo, diferenciado, sofisticado. É o que nós temos no nosso equipamento. Então, agora nós vamos para a prática, só demonstrar o modo Do para que vocês possam conhecer um pouquinho. Aqui fica o meu contato, e-mail, Instagram. Sigam a HTM nas redes sociais, @HTM Eletrônica, que em breve vocês verão mais novidades. Bom, como nós acabamos de falar, é possível nós realizarmos terapias simultâneas nesse equipamento. E aqui um desses exemplos é justamente a aplicação de correntes excitomotoras, o que é possível se realizar em diversas frequências no equipamento, junto ao ultrassom, aqui ultrassom de alta potência, com a tecnologia Floating Head, onde nós temos o movimento dos aplicadores a partir do momento que a gente acopla na pele do paciente. Então, aqui, por exemplo, realizando a aplicação do ultrassom de 1 ou 3 MHz, conforme a camada adiposa, né, e, ao mesmo tempo, realizando recrutamento muscular. O que eu poderia também realizar com outros tipos de terapias, como, por exemplo, aqui, ultrassom facial. Então, poderia estar utilizando uma corrente, por exemplo, a MENS, no tratamento de uma celulite ou de uma estria, e, ao mesmo tempo, realizar a aplicação do ultrassom na face, né, com o objetivo realmente aí de se buscar o rejuvenescimento cutâneo. Uma outra possibilidade seria também associar o uso do ultrassom de cavitação de baixa frequência, onde nós temos aqui 40K, tratamento específico de gordura localizada para pacientes acima de 3 centímetros de gordura. Aí sim, o ultrassom de 40 kHz pode ser indicado. Posso realizar terapia combinada numa região e terapia individual em outra região. E isso de uma maneira muito simples. Programação, com poucos cliques, poucos toques, nós chegamos ao melhor dos parâmetros para o atendimento do nosso paciente. Isso com a facilidade do uso de até 8 canais de saída para as correntes alternadas, como de eletroestimulação muscular, drenagem linfática, analgesia, eletrolipólise e até 4 canais para o uso das correntes monofásicas, como a galvânica para ionização e microcorrentes. Então, nós temos aqui o exemplo do quanto o VibraMax pode agregar nos nossos atendimentos estéticos, não só corporais, mas também faciais. E aí nós conseguimos resultados rápidos, efetivos e pacientes completamente satisfeitos. Então, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Fico à disposição para toda e qualquer dúvida e entrem no nosso site htmeletronica.com.br para conseguir, então, mais acesso às informações. Muito obrigada.